Olá! Deixa eu contar uma história para você. Imagina uma sexta-feira à noite ou um sábado, final de tarde, aquela chuvinha boa lá fora, um clima gostoso, e você resolve abrir uma garrafa de vinho. Você vai lá no seu armário, abre a segunda gaveta onde estão os acessórios, pega o abridor de garrafa, abre a garrafa de vinho e voilá. Agora imagine que você não encontrou o abridor da garrafa de vinho. Olha para um lado, olha para o outro e nada. Então você começa a pensar, como eu vou abrir essa garrafa? E aí você olha na cozinha, abre a terceira gaveta, abre porta, abre tudo e começa a pensar em possibilidades de ferramentas e instrumentos, até mesmo fora da cozinha, que possam te ajudar a abrir aquela garrafa. Você já pensou em várias possibilidades. Agora você precisa resolver a situação. Será que vale a pena testar todas as possibilidades que você teve? Todas as ideias que você teve? Bom, mas se você pensou em abrir com um martelo ou tentar imitar aquelas pessoas que abrem com a faca, talvez não seja uma boa ideia testar, né? Acho melhor a gente peneirar essas ideias, afunilar essas ideias e ver quais são mais adequadas para aquele contexto. E então, de fato, conseguir o que você precisa, solucionar o seu problema. Certo? Bom, essa história que eu acabei de contar para vocês, ela traz dois conceitos. Dois conceitos dos quais nós vamos falar durante o nosso bate-papo hoje, que é o pensamento convergente e pensamento divergente. Mas antes, meu nome é Andréa Ribeiro, eu sou formada em Pedagogia, com especialização em Gestão e Implementação de Educação à Distância, com MBA em Gestão de Recursos Humanos e mestre em Ciência e Tecnologia da Inovação. Sou designer instrucional e atuo como consultora na área. Mas, acima de tudo, a minha paixão é trabalhar com inovação dentro do mercado de design instrucional. Bom, o tema dessa conversa é inovação é método. E por que eu resolvi falar sobre inovação é método? Porque inovação é método. Brincadeira. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque nos últimos anos tem se falado muito sobre inovação. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também já ouviu falar muito sobre essa palavra. Inovação, criatividade, BANI, VUCA, complexidade, dinâmico, liquidez. Então, é muito importante que a gente explore esse assunto, mas sem essa limitação que é um senso comum. Porque a ideia do senso comum traz muito a ideia de inovação como aquele eureka. Ou então, que para você inovar, você precisa daqueles puffs coloridos, mesas de jogos, pessoas vestidas das formas mais coloridas e divertidas, que aquilo ali sim representa a criatividade, que aquele ambiente sim vai te trazer inovação, vai te fazer pensar de forma criativa e inovativa. Mas não é bem assim. Se tem uma palavra que eu posso te dizer desde o início e com muita certeza é: inovação não é caos. Lembre bem disso, inovação não é caos, inovação é método. Então, para você conseguir pensar ideias criativas, conseguir inovar, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, você precisa de um método, você precisa seguir um método. Afinal, algumas pessoas têm uma inclinação maior para a criatividade do que outras, o que é normal. Afinal, algumas pessoas sabem dançar melhor do que outras. Assim como algumas pessoas são melhor em operação lógico-matemática do que outras. A gente está falando de habilidades. Criatividade é habilidade, você desenvolve ela. E naturalmente, algumas pessoas já têm essa habilidade mais desenvolvida do que outras, porque elas vivem aquilo ali de forma diferente no seu dia a dia. Então, por isso, para quem quer desenvolver a habilidade da criatividade, trabalhar com a inovação, pensar de forma mais inovativa, é preciso que você trabalhe isso no dia a dia.
E nada melhor do que um método, você ter um passo a passo do que fazer para chegar aonde você quer. Agora também é preciso pensar que inovação, ela só acontece quando você coloca na prática. Quando a gente fala de criatividade, é esse momento das ideias, você ter várias ideias. Mas a inovação, ela pede que essas ideias da criatividade sejam colocadas na prática. Se não for para a prática, não é inovação, é só criatividade, tudo bem? Bom, apesar do tema desse bate-papo ser inovação é método, eu não vou falar diretamente do método, porque você consegue encontrar fácil aqui dentro do YouTube vídeos meus onde eu falo sobre alguns métodos que são aplicados à inovação, como atriz, vou botar aqui, triz. Esse é uma das metodologias inovativas que eu gosto muito e que é super interessante e pouco conhecido na área de educação e que vale super a pena conhecer. Tem também vídeo onde falo sobre o Scamper, que é uma metodologia de criatividade simples de ser aplicada e que é muito útil. Eu também falo sobre o Design Thinking, que é o mais conhecido nessa área de educação, na área de educação corporativa. É o Design Thinking e que é muito útil, inclusive hoje existem algumas variedades, né? O Sprint e outros que também vale a pena você pesquisar e entender. Só que hoje a gente vai bater um papo sobre pensamento convergente e pensamento divergente, que são conceitos, definições trazidas pelo Jean-Paul Clifford. Ele foi a primeira pessoa a identificar esses dois pensamentos e a conceituar eles. E eu entendo que esses pensamentos são a base para a inovação, principalmente quando a gente fala dessas metodologias de inovação. Se você for parar para entender, ou se você já conhecer alguma dessas metodologias que eu falei e até outras, você vai perceber, conforme o nosso bate-papo for transcorrendo, que a convergência e a divergência, né, essas formas de pensar, elas estão dentro dessas metodologias. Então, por isso que eu digo, eu entendo que elas são a base. Então, para que você consiga dar um passo maior, que é para chegar no método da inovação, é preciso que você tenha essa base bem sedimentada. Então, como eu disse, a gente vai entrar a fundo nessa ideia do pensamento convergente, do pensamento divergente, e dentro desse pensamento você já consegue chegar em um passo de criar, de inovar, de trazer ideias, já entra nesse mundo da criatividade. E aí, dali para você clicar uma inovação. E aí, é só incluir esse método dentro deste conceito, certo? Vamos lá? Bom, primeiro eu vou voltar lá naquela história que eu contei. Eu não contei aquela história só para falar de vinho, para dizer do tempo. Não foi só por isso. Aquilo ali tem um fundamento. A primeira parte da história, quando eu digo que a pessoa abriu a segunda gaveta e encontrou o abridor de garrafa, aquilo ali ela simplesmente resolveu um problema. Ela precisava abrir uma garrafa de vinho, ela já sabia onde estava a solução, ou seja, o abridor de garrafa, aquilo ali já era um processo mapeado pelo cérebro. Eu tenho esse problema, abrir a garrafa, e eu já sei a solução, um abridor de garrafa, tá aqui, peguei e abri, pronto, resolvi o meu problema. A partir do momento que você não sabe onde está o abridor de garrafa, o seu cérebro dá uma parada. Opa, eu não tenho uma solução para esse problema. O que eu tenho que fazer agora? Preciso começar a pesquisar, preciso começar a procurar soluções. E aí, esse ambiente, esse espaço de procurar as soluções, ele vai aumentando até você ter um número X, porque não há limites, né? Depende muito. Até você ter um número de possibilidades onde você fala, ok, é aqui. E que é justamente quando eu falo que você começou a olhar na cozinha, procurou as ferramentas da cozinha e até mesmo fora da cozinha, ou seja, você foi ampliando o seu campo de busca. Quando você tem isso, ok, tenho essas possibilidades aqui, agora eu preciso resolver essa situação. E aí, entrou naquela questão,
Eu aplico todas as possibilidades, eu testo todos ou eu dou uma analisada antes? E aí, como eu falei, você não vai abrir uma faca ou bater no martelo, porque você não está de fato resolvendo um problema. Então você começa o quê? A afunilar. Então você vai parar, vai pensar, tá, eu tenho essas possibilidades, eu acho que isso não funciona, eu acho que isso não funciona, isso aqui pode funcionar. Se eu juntar esse com esse aqui, talvez funcione. E aí depois você vai resolver o seu problema. Essas duas situações que eu tirei dessa história que eu contei para vocês é exatamente a explicação de pensamento convergente e pensamento divergente. Quando você tem quando você pensa em resolver um problema, é o pensamento convergente, que é a parte que o seu cérebro já tem mapeado aquele problema e a solução. Ele já sabe o que fazer, é quase que intrínseco. Ele já tem aquilo que você, opa, problema é esse, solução é esse, resolvi. A função do pensamento convergente é esse, resolver o problema. Já o do pensamento divergente é exatamente você abrir o seu leque de opções. Você não sabe qual vai ser a solução do problema. E você também não está preocupado com isso nesse momento. A sua preocupação é buscar o maior número de possibilidades possíveis. Então, eu posso abrir com a faca, eu posso abrir com o martelo, eu posso abrir com o alicate, posso abrir, sei lá, dando um golpe, enfim. Você começa a aumentar as possibilidades. E aí, depois que você aumentou as possibilidades, aí sim você busca resolver o problema. Ou seja, a gente volta para quê? Para o pensamento convergente. Então, daí vocês já podem perceber que eles podem funcionar junto. Não é ou isso ou aquilo. Eu posso ter o pensamento divergente, onde eu vou abrindo esse campo, juntando várias possibilidades. E aí, quando eu cheguei naquele, eu pensei, ok, parei aqui. O que eu faço com isso? Bom, agora eu vou afunilar. Essa é a melhor palavra. Eu vou afunilar as ideias. E aí, quando eu começo a afunilar essas ideias, eu já estou no pensamento convergente novamente. Porque eu estou afunilando aquelas ideias pensando no quê? Em resolver o problema. Então, meu foco aqui já mudou, já é uma outra etapa. Não é mais aumentar as possibilidades quando era no divergente. Agora eu quero o quê? Resolver o problema. Então, eu vou começar a enxergar essas ideias de outra forma, de uma forma mais prática, uma forma mais sistêmica. Isso aqui serve para isso? Não serve. Esse serve, esse não serve? E aí você passa. E o pensamento convergente, de uma forma assim, só para a gente conceituar, é um pensamento onde você busca tomar decisões, resolver um problema. É um pensamento sistêmico, um pensamento analítico, onde ele tem essa função, resolver um problema. Já o pensamento divergente, e um detalhe, o pensamento convergente, como ele tem esse foco mais sistêmico, o foco de resolução, né? Ele não é um pensamento criativo. Isso não quer dizer que seja algo ruim. É apenas a função dele. Ele não é criativo. Já o pensamento divergente, ele tem a função de aumentar o número de possibilidades. A função dele não é resolver problemas, mas sim de entender o problema, de pensar de que outras formas aquele problema poderia acontecer, de pensar quais as possibilidades de soluções. E veja bem, eu estou dizendo pensar as possibilidades de solução. Não estou dizendo que ele pensa, que ele identifica a solução. Ele pensa nas possibilidades de solução. E a partir desse momento que ele pensa nessas possibilidades de soluções, ele é um pensamento criativo. Porque a criatividade nada mais é do que você ter ideias, você ter muitas ideias. E é isso que ele faz com você. Inclusive, o pensamento divergente também é conhecido como pensamento lateral ou lateralidade, que você pode já ter ouvido falar, que é um conceito, né, um pensamento que foi de Eduard Bono, que ele fala sobre o pensamento lateral, sobre lateralidade, justamente nessa questão da criatividade. E quando a gente junta esses dois pensamentos, é que a gente tem a base para a inovação. Sabe por quê?
Lembra que eu falei lá no início que era criatividade, que era inovação? Eu falei que criatividade é você ter muitas ideias, mas que inovação era o quê? Você colocar na prática. Então, se eu tenho no pensamento divergente ter muitas ideias e no pensamento convergente a prática, o sistêmico, então tá, vamos resolver esse problema, quando eles se juntam, eles formam a base para a inovação. Então, por isso que eu digo que não é que um pensamento é melhor do que o outro, eles devem funcionar juntos. A questão é que a gente é mais acostumado a utilizar o pensamento convergente, a resolver uma situação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, porém engraçado. Eu tenho um filho de 4 anos e um dia ele tinha acabado de tomar banho e ele estava se secando. E ao invés dele pegar a toalha, meu problema é, estou molhado, estou com a cabeça molhada e preciso me secar. Então eu pego a toalha, me seco e seco a cabeça. Mas ele é uma criança. E crianças, vocês já devem ter ouvido, que são mais criativas do que o adulto. E por que elas são mais criativas? Não é por acaso, elas são mais criativas porque elas ainda não têm as limitações e regras que a gente tem. As regras impostas pela sociedade, pelo processo educacional, pelo nosso convívio em sociedade, pelos relacionamentos, eles ainda não têm essa questão. Então, para eles, a criatividade é mais aflorada. Então, ele queria secar a cabeça. Mamãe, vou fazer diferente. Ele colocou a toalha no chão e colocou a cabeça na toalha. Ele resolveu o problema? Nem tanto, mas conseguiu secar o cabelo. Mas ele fez de uma forma diferente. Ele teve outra ideia. Então, é claro que esse é um exemplo muito simples que eu estou dando para vocês, mas é só para mostrar que quando a gente fala da divergência, é essa questão, é de você buscar outras soluções, buscar outras possibilidades para fazer aquilo que não seja o convencional, que não seja o comum. Então, é aí que entra o pensamento divergente. E é por isso que eu digo que ele, junto com a convergência, é a base para uma metodologia da inovação. E aí eu vou trazer mais um exemplo para vocês. Um exemplo não, vou trazer essa imagem aqui. Vocês já devem ter visto essa imagem quando a gente fala em metodologia de inovação. Então, essa parte aqui, mais afunilada, é a convergência. É o pensamento que converge. Ele quer afunilar as ideias. Vamos fechar essas ideias para chegar numa solução. Cheguei a algumas possibilidades. Tá. Agora, dentro disso aqui, o que a gente pode pensar? Então, vamos abrir. Estou na divergência. Comecei a trazer várias posições, várias possibilidades. Ok, vamos afunilar de novo agora? Convergente. Vou focar essas ideias pensando no meu objetivo, em resolver o problema. E aí, gente, isso aqui dentro de uma metodologia, você pode fazer esse processo mais de uma vez, pode fazer apenas uma, enfim. Depende do que onde você quer chegar, enfim. Cada metodologia tem um jeito, você pode fazer isso mais de uma vez ou pode fazer uma, 2 vezes. Mas a ideia vai ser sempre essa, a base vai ser sempre essa, você ter essa possibilidade de divergir, de aumentar as possibilidades e depois dar uma afunilada para começar a focar na possível resolução do seu problema. Ok, entendemos que é pensamento convergente, entendemos que é pensamento divergente, que eles fazem parte de um processo criativo, mas talvez você possa estar se perguntando, ok, Andréia, mas qual a importância disso para mim dentro do design instrucional? O que eu vou fazer com essa informação dentro do design instrucional? Vou te dar 2 respostas. A primeira é que a partir do momento que você entende essa base, fica muito mais fácil para você utilizar as metodologias de inovação, para você entender como os métodos de inovação funcionam. E mais do que isso, fica muito mais fácil, faz muito mais sentido você entender que você precisa desenvolver isso. Porque, como eu falei, naturalmente a gente foca para o convergir, em achar a primeira solução. Inclusive, eu tenho nas minhas redes sociais, já fiz algumas vezes essa postagem que é: não se apegue à primeira solução do problema. Que é justamente isso, que a primeira solução do problema
é o pensamento convergente te empurrando aquela primeira ideia que tu já tem ali mapeada no cérebro. Então é fazer com que você fale assim, não, essa aqui não, deixa para depois, calma aí que eu vou pensar em outra coisa. E a segunda resposta de qual é a importância disso é para melhorar, para performar melhor dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto. Esses dias mesmo eu comentei em uma das minhas redes sociais o que vocês acham da ideia de, normalmente em final de curso, ser a atividade, né, estrela do curso, desenvolver um projeto onde você aplica as teorias apresentadas naquele curso. Será que isso não é o nosso pensamento convergente, apresentando essa primeira solução? Porque aquilo ali já está mapeado no nosso cérebro, porque que é uma ideia legal, fazer aprendizagem baseada em projetos, utilizar isso aqui, a gente está colocando na prática. Será que não tem algo diferente que possa ser feito e que vai, da mesma forma, carregar esses benefícios, ser um projeto, usar a teoria na prática, mas que não necessariamente precisa ser, mais uma vez, criar um projeto? Não sei. Não sei. É o que a gente tem que pensar, é o que a gente tem que buscar. Aqui, ó. Por acaso tá aqui, ó. Pense fora da caixa. O pensar fora da caixa, apesar de ser uma frase clichê, é a realidade. É pensar fora da caixa. É ter um pensamento divergente. Bom, eu encerro por aqui meu bate-papo com vocês. Fiquem à vontade para deixar conversa, qualquer coisa aqui nos comentários que eu volto para responder, tá bom? Foi um prazer estar aqui no CONAD, conversar com vocês, debater esse papo, e sempre que precisar eu tenho as redes sociais onde a gente pode também estreitar, tá bom? Tchau! E aproveitem o congresso!